E aí, galerinha que acompanha o meu canal de energia solar fotovoltaica, de como montar o seu próprio sistema. Vocês já aprenderam quais são os melhores aparelhos e os aparelhos necessários para montar o seu sistema. São a placa solar, controlador de carga, as baterias estacionárias e o seu inversor de voltagem. Agora, como ligar então esses equipamentos de da forma correta? Bem, hoje nós vamos fazer uma série de 3 vídeos explicando passo a passo como se faz essa ligação. E nós vamos simular ligação em 12 volts, ligação em 24 volts, em mais de uma placa, em uma placa, e assim por diante. Em uma bateria, mais de uma bateria, e assim por diante. Precisamos então fazer em 3 vídeos para ficar não um vídeo tão longo. Nós vamos começar nesse primeiro vídeo falando sobre as placas solares, como elas são ligadas, como é feita a ligação delas, até chegar no controlador de carga. Bem, aqui como vocês podem ver no monitor aqui, ó, do computador, temos aí o desenho das placas solares, temos do controlador e dos outros equipamentos. Mas vamos atentar às placas e o controlador de carga. Se você tem apenas uma placa solar, por exemplo, como você ligaria elas? É muito simples. Você vai ligar um cabo do positivo na entrada do controlador de carga positiva. Nessa ponta aqui, ó, normalmente tem um conector. Tem que ter esse cabo, tem que comprar o cabo que já vem com conector MC4. Porque a placa solar já vem com uma entrada, com 2 saídas, uma positiva e uma negativa, já com esse conector. Uma é macho e outra é fêmea, né? E por sua vez o cabo vai conectar direitinho nesses conectores. Pega também o lado negativo. Aqui estamos só simulando como seria feita a passagem do cabeamento e aonde que ele iria entrar no controlador de carga. Você faria a ligação. Nessas pontas aqui que vai entrar no controlador de carga, você pode apenas descascar o fio, uma pontinha do fio, como se fosse ligar um interruptor, uma tomada. E conectar no buraquinho que tem aqui debaixo do controlador de carga e apertar essa bolinha aqui, que é um parafuso, apertar para poder segurar o cobre do seu cabo. Correto? Tanto no positivo quanto no negativo. Aqui em cima, aqui, ó, vocês veem, tem 3 dizeres aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem direitinho. 3 dizeres aqui, ó. Um tá escrito entrada de bateria, tá escrito entrada de placa solar, o outro tá escrito bateria e o outro tá escrito load, que seria, se você quiser criar uma tomadinha para ligar lâmpada, que são apenas 12 volts, tá? É apenas 12 volts que sai desses bornes aqui. Mais do que isso não sai não. Não pode ligar eles também direto no inversor também não. Não esqueçam disso. Normalmente quase não se usa essas 2 entradas não, tá? Então é mais a da placa solar e da bateria só, que se usa no controlador de carga mais. E talvez as entradinhas USB, que é para ligar um carregador de celular. Então aqui como vocês viram, é uma ligação simples de uma placa só, né? Independente se ela seja de 150 watts ou menos, ou de 250 para cima também, é o mesmo tipo de ligação, tá? Uma de 150 costuma produzir no máximo 18 volts, e uma de 250 para cima, até 300 e tanto, que tem lá, até 330, 335 que tem por aí no mercado, você consegue produzir de 30 a 37, 38 volts só. Tá bom? Bem, essa é a ligação mais simples que tem, com uma placa só. Correto? Então vamos desmanchar aqui para poder explicar outra situação. Já se você tem 2 placas e quer ligar ela para somar, por exemplo, vamos supor que você tem uma de 150 e outra de 150. Você quer somar elas, por exemplo, vai virar 300 watts a capacidade que você tem de produção, 300 watts.
somando essa com essa. Então você tem que ligar em paralelo. O que é ligar em paralelo? Você vai ligar positivo com positivo, né? Dessa maneira assim, ó, bem simples, né? Pega o conector de lá, liga. Normalmente, nesse sistema de paralelo assim, é bom você comprar um cabo Y, né? Porque aí vai ter como você ligar. Vai ter duas pontas de um lado e uma ponta do outro, né? Somou positivo com positivo e negativo com o negativo. Aí pega o negativo, encaixa no borne dele. Pega o positivo e encaixa no borne dele. Ok? Então essa ligação é em paralelo, somando os watts de cada placa. É bem simples também. Mas e se você quer apenas somar a voltagem dela? Por exemplo, eu quero fazer a ligação em... Eu tenho apenas duas placas de 150 e quero ligar em 24 volts. Por quê? A placa 150, vocês lembram que produz 18 volts cada um, no máximo 18 volts cada uma? Então, se você ligar uma só, você nunca vai ter 24 volts para fazer seu sistema em 24. Então, você precisaria de duas. Já, se você tivesse uma de 250 watts para cima, aí ela já produz uma quantidade suficiente para fornecer os 24 volts. Então, você poderia com uma só ligar 24 volts. Mas se você tem de 150 watts para baixo, então você teria que ter duas placas, mas como é que você ligaria para poder ter elas em série? Ter elas os 24 volts, somando a voltagem. Bem, aí já é diferente. Aí você vai fazer como se elas fossem uma só placa, né? É como se você transformasse duas placas de 150 em uma de 300, por exemplo. Então, você vai pegar o positivo de uma das placas e ligar no negativo da outra. Correto? Fazendo com que essa mais essa se torne uma só. Vai sobrar um positivo, um negativo. Assim como tinha em uma placa só um positivo e um negativo. Correto? Então você vai fazer o mesmo procedimento. Pega a ponta positiva, liga na entrada positiva do controlador. A negativa e liga na entrada negativa do controlador. Viu como é simples? Aí você vai ter a somatória da voltagem dessa placa mais a somatória da voltagem dessa. Se ela produzir pelo menos 15 volts cada uma, não chegar aos 18, mas produzir pelo menos 15 volts cada uma, você vai ter 15 mais 15, 30 volts. Então, você conseguiria montar um sistema em 24 volts. Você teria mais do que os 24 para fornecer, para funcionar o sistema sem nenhum problema. Correto? Se fossem 250 watts já, uma só já seria suficiente. Mas aí, você queria, vamos supor que você quer ter mais de uma placa. Você quer ter mais de uma placa, você tem condições de comprar e quer ter mais de uma placa. Como é que você vai ligar mesmo assim mantendo os 24 volts? Bem, você vai fazer uma ligação em paralelo das duas, igual eu mostrei, como se ela fosse em 150. Ligação em paralelo. Somar positivo com positivo e negativo com negativo. E ligarem nos seus respectivos lugares no controlador de carga. Simplesmente isso. Aí ela vai somar, vamos supor que fosse 250, 270, 280, não importa. Watts, ela vai virar, se for 270, igual é a minha aqui em casa, seria 270 mais 270 watts, seriam 540 watts que você teria. E a voltagem seria a mesma. Produziria entre 30 a 38 volts que elas produzem. Cada uma vai produzir somente 30, só vai injetar essa quantidade do mesmo jeito. Porque você não somou a voltagem, você somou os watts dela. Tá bom? Bem, esse então foi o vídeo falando sobre a ligação das placas. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, né?
terei o prazer de responder. Se vocês não tiverem, se vocês também puderem compartilhar, deixar o seu like e se inscrever no canal, né? Principalmente compartilhar nas suas próprias redes sociais, que aí mais pessoas também vão ter essas informações, né? Vamos divulgar para o máximo de pessoas possíveis para poderem aprender e tirarem proveito, tá bom? Desde já agradeço e uma boa tarde.